paz seja convosco, meu amado irmão. Hoje nós estamos no dia 6 e a semente de hoje é sonho. Você tem sonhos? Você parou de sonhar? Você desistiu dos seus sonhos? É isso que Deus quer tratar conosco neste dia. Nós podemos sonhar, nós podemos colocar diante do Senhor coisas, podemos interagir com Ele. E Deus ele vai também mostrar. A palavra nos diz que há sonhos que Deus tem a nosso respeito. E saber em nossas vidas, identificar o que Deus sonhou para nós, vai fazer uma grande diferença. Uma diferença em você ser uma pessoa alegre, uma pessoa usada por Deus, uma pessoa ao qual vai cumprir um propósito. A Bíblia nos relata que há um livro que Deus escreveu sobre nós. E neste livro que Deus escreveu sobre nós, há a vontade do Senhor. A Bíblia diz que a vontade de Deus para nós, para a nossa vida, ela é agradável, ela é boa. Existe uma vontade de Deus, existe algo que Deus gostaria que nós fizéssemos. E isso vai fazer a diferença em nós querermos. E nesse meio tempo, haverá conflitos. O ideal seria que o meu sonho também fosse o sonho de Deus. Mas quando o meu sonho diverge do sonho de Deus, eu vou passar por dificuldades. Pode ser que eu tenha uma tendência de deixar Deus, ou de não andar com Ele. Isso pode ser uma coisa que vai me prejudicar lá na frente. A ideia de Deus é estar conosco em todo o tempo. E neste dia eu quero trazer para você o relato de José. José, a palavra diz que ele foi um sonhador. Eu quero ler para os irmãos a palavra que está em Gênesis capítulo 37, no versículo 19, que diz assim: Lá vem o sonhador, disseram uns aos outros. Vamos matá-lo e jogá-lo numa dessas cisternas. Diremos ao nosso pai, um animal selvagem o devorou. Então veremos o que será dos teus sonhos. Nós vemos aqui que o sonho de José, ele estava começando a entrar num processo de comprometimento. Mas existia uma diferença. A diferença era que o sonho de José era algo que vinha da parte de Deus. Deus ele tinha uma motivação para com José. Nós vemos aqui que José ele foi movido pelos seus sonhos, mas a ideia de Deus é que através de José toda a sua casa fosse abençoada, todo o povo de Deus fosse ali abençoado. Ele foi colocado à frente de uma das maiores potências daquela época. A Bíblia diz que ele se tornou governador do Egito, mas houve um processo que ele passou na sua vida. Houve etapas que ele passou que em determinados momentos parecia que ele não fosse viver o seu sonho. Meu irmão, eu quero dizer para você que sonhe, tenha sonhos, mas eu quero te dizer que você precisa sonhar na presença de Deus. Este é o lugar de sonhar na presença. Nós vemos que diversas vezes José ia contar os seus sonhos aos seus irmãos e ele era odiado por causa disso. A palavra nos relata que ele não ouvia uma palavra sequer de alegria. Olha o que diz aqui no versículo 4. Os irmãos de José, por sua vez, o odiavam, pois o pai deles o amava mais do que a todos os outros filhos. Não eram capazes de lhe dizer uma única palavra amigável. José era odiado. Quando ele contava os seus sonhos, ele se tornava mais odiado ainda. Mas a Bíblia diz que Deus estava com José. E nós vemos ao longo desses relatos, você pode meditar nesta palavra em Gênesis, do capítulo 37 em diante, e você vai ver que José ele se deparou com situações adversas. De repente ele se vê num buraco, jogado pelos seus irmãos. De repente você está como José dentro de um buraco, mas quando você olha para cima e contempla os céus, você pode sonhar novamente. Deus precisa estar com você, meu irmão. Deus precisa estar nesta caminhada.
Não caminhe sozinho, não queira fazer as coisas sozinho, mas você precisa trazer Deus para estar com você. É nesse momento em que eu interajo com Deus que Ele me traz alinhamento, fortalecimento, Ele me conduz. No momento em que eu interajo com o Senhor, Ele me mostra se há alguma divergência nos meus sonhos. No momento em que eu interajo com o Senhor, Ele vai me mostrar se aquilo que eu estou sonhando não é algo egoísta, ou se é algo que Deus pode se utilizar deste sonho para ser bênção. Nós vemos que tudo que Deus faz através da vida de alguém não é algo individual, não é algo que vai promover aquela pessoa simplesmente, mas é algo que vai abençoar não somente esta pessoa, mas toda uma família, toda nação, como nós podemos ver aqui na palavra. Ele foi vendido como escravo, ele foi levado por adversidades, mas a Bíblia diz que Deus estava com ele. Em cada oportunidade, José, ele via e ele tinha chance de ver que Deus tinha o melhor para ele. Quando ele estava na terra estranha, ele se destacava em tudo que ele fazia. Quando ele estava ali na casa de Potifar e a mulher de Potifar tentou algo com ele, ele não cedeu ao pecado. Por causa disso, ele foi enviado a um cárcere. Mas a palavra diz que Deus estava com ele e ele prosperou também naquele lugar. Em cada etapa, em cada lugar, ele não se frustrou. Ele não cedeu às circunstâncias, porque ele confiava. Nós vemos que ao longo do tempo ele foi percebendo que Deus nunca tinha o abandonado. E essa é a importância de nós estarmos em comunhão com o Senhor. Porque vai ter momentos, meu irmão, que as adversidades são tão grandes, o medo pode ser tão grande, que nós vamos precisar ter a certeza que Deus está comigo. Só a certeza de que Deus está com você é que vai fazer você suportar as situações, é que vai fazer com que você não ceda ao confrontamento, vai fazer com que você não queira retroceder. Só esta certeza. E você precisa então fazer como José, olhe para as pequenas coisas. Quando chegou no Egito, quando ele estava na casa de Potifar, no cárcere, quando ele se tornou um ajudante ali, e ele, nessas pequenas coisas, ele viu que Deus estava com ele. Até que então ele pôde interpretar o sonho de Faraó. Ele pôde interpretar o sonho que mostrava uma adversidade que viria, mas também um tempo de abundância. Ele pôde traçar planos para isso e ele foi colocado como governador do Egito. Você acredita neste Deus que está com você? Você tem esta fé para poder crer em toda e qualquer circunstância, porque isso vai fazer a diferença. Se você não crer em Deus, se você não tiver esta certeza que Deus está com você neste propósito, você não vai conseguir ir adiante. Por isso, Deus nos chama nesses dias. Hoje é o 6º dia, e nós vimos que desde o primeiro dia Deus está nos chamando a erguer altar, a estar em oração. Às vezes você está lutando com o seu sonho, mas você ainda não colocou Deus junto neste propósito. Você está ansioso, você está temeroso, você está com toda este peso sobre você, sobre as circunstâncias que você está vivendo, mas você ainda não chamou Deus para estar com você. Nós vemos aqui que o segredo de José foi que ele, nas pequenas coisas, ele estava crendo, ele estava em cada adversidade confiando em Deus. Ele não parou de confiar em nenhum momento. Nós vemos que José lhe provou que ele era alguém íntegro, que ele estava ali preso, ou podemos dizer assim, que ele estava ali aliançado ao propósito e nada ia tirar dali. Será que de repente, para que você viva o seu sonho, você não iria comprometer o seu relacionamento com Deus? Será que este sonho que você está tentando viver vai te afastar da presença do Senhor?
Então você vai ter que voltar um pouco, você vai ter que levantar o altar, você vai ter que estar confiando no Senhor, você vai ter que estar crendo no Senhor e estabelecendo uma comunhão com Ele, para que você possa avançar, para que você não seja frustrado. Nós vemos aqui que José não se frustrou. José, ele não se deixou consumir pela ansiedade, mas ele permaneceu fiel, ele permaneceu firme, ele permaneceu com os seus olhos voltados para o Senhor. Em meio às adversidades, você é livre para sonhar. Em meio às adversidades, nada pode te impedir de sonhar, mas a palavra deste dia 6, a semente do sonho é: não lute sozinho, não queira fazer as coisas sozinho. Deus estava com José, Deus precisa estar com você. Por isso, nesse dia, nós estamos dizendo que nós podemos sonhar, que nós podemos ter fé para poder viver coisas que ainda nós não vivemos, mas nós precisamos colocar os nossos sonhos na presença do Senhor. Nós precisamos sonhar na presença. Nós precisamos sonhar no quarto, naquele lugar secreto onde há um Pai que quer nos abençoar. E ali eu vou conversar com o Senhor sobre o meu sonho. Eu preciso ver como surgiu esse sonho, como surgiu esta vontade. Preciso ver, é Deus que colocou isso no meu coração, ou eu que estou erguendo este sonho. E eu preciso então apresentar diante do Senhor: Senhor, me ajude com este sonho. E Deus, ele vai com certeza te ajudar, meu irmão. Para que você possa vencer como José, você precisa estar alinhado. A tua cabeça, ela tem que estar firmada numa fé em Cristo, para que nenhuma palavra venha te derrubar, para que nenhuma adversidade venha trazer desânimo, mas que você vai viver a cada dia. Vai passar por dificuldades, pode passar por adversidades, mas aquele que confia no Senhor, ele sabe, e a qualquer momento vai acontecer. Você caminha com tranquilidade, você não se deixa abalar pelas circunstâncias, você simplesmente confia. E a Bíblia diz que cada dia o seu mal, e aquele que confia no Senhor, os seus olhos verão. Então é isso que Deus nos chama. Vamos sonhar na presença, vamos sonhar diante do nosso Senhor Jesus, vamos apresentar diante dele, vamos chamar o Senhor para interagir conosco, nos ajudar com as coisas que nós estamos dentro do nosso coração e nossa mente, que haja um alinhamento, assim na terra como no céu, que haja um alinhamento dos meus pensamentos com os pensamentos de Deus, que eu seja então um instrumento para o Senhor, para que o reino dele seja implantado, para que o reino dele seja glorificado. E você pode sim viver o seu sonho, para que o nome do Senhor seja exaltado. Por isso, se você se alinhar com Deus, para que o seu sonho seja também um meio pelo qual Deus possa agir na vida de pessoas, eu posso te dizer que você com certeza será um vencedor, e os seus olhos verão o seu sonho diante de você. Por isso, meu irmão, eu quero orar por você neste momento, e eu quero que você receba esta semente no seu coração. Senhor Jesus, estamos, Senhor, neste 6º dia, que a semente de hoje é sonho. Deus, sabemos, Senhor, que tem pessoas que estão sonhando, outros já desistiram. Mas eu quero, em primeiro lugar, Deus, que traga novamente, ressuscita sonhos. Oh, Deus querido, eu quero, Senhor, que os seus filhos vivam e venham experimentar grandes coisas, que venham experimentar milagres, que venham experimentar das suas grandezas. Eu peço, Senhor, que o Senhor venha ajudá-los nestes sonhos, que haja um alinhamento, Pai. Oh Deus, abra os olhos para que eles venham ver e entender se este sonho procede de Ti ou se é simplesmente algo que procede da carne.
que eles possam viver, Senhor, este sonho, que eles possam viver, Senhor, essas grandes coisas, mas segundo a Tua vontade, porque a maior alegria que nós temos é viver aquilo que o Senhor tem para nós. Ó Deus, que nessa interação, que cada um venha encontrar, ó Deus, uma revelação daquilo que o Senhor tem. Ó Deus querido, que haja esse alinhamento, os teus sonhos com os sonhos dos teus filhos. Sabemos, Senhor, que pode haver conflito entre a minha vontade e a tua vontade. Por isso eu peço que o Senhor ajuda o Senhor nesse conflito, ajuda o Senhor, né, nesta demanda, Pai. Eu peço, Senhor, que traga soluções, traga, Senhor, tranquilidade, paz, tira toda a ansiedade. Oh Deus, ajuda o Senhor, liberando a visão, Senhor, espiritual para entender, para compreender. E assim, Senhor, eu agradeço. Peço, Senhor, que sejam abençoados em nome do Senhor Jesus. Meu amado irmão, continue sonhando. E você que está sonhando, Deus te chama para estar na presença dEle. Não tenha medo. Eu quero dizer isso para você. Não tenha medo de apresentar o seu sonho. Deus, Ele vai te ajudar. Deus, Ele vai moldar, vai refinar. Ele vai preparar para que você viva o sonho realmente de acordo com a vontade do Pai, que você venha realmente ser como José. Que José, ele foi abençoado, ele pôde ver o seu sonho se cumprir. E quando José estava diante dos seus irmãos, que ele libera ali perdão por tudo que os seus irmãos tinham feito, ele vê ali reunido naquela sala e os irmãos dele à sua volta, ele se lembra do seu sonho e ele pôde ver que estava se cumprindo naquele dia, naquele momento. Assim também será na sua vida, meu irmão. O seu sonho estará diante dos teus olhos, mas você não perderá a sua integridade, você não perderá a comunhão. Isso é mais importante. Não adianta viver um sonho e perder a comunhão. Não adianta viver o sonho e estar distante da presença de Deus. E Deus, Ele vai fazer tudo isso, este alinhamento, essa provisão na sua vida. E você vai ser grandemente abençoado. Amém, meu irmão? Até amanhã com a 7ª semente e que você seja abençoado em nome do Senhor Jesus.